A paz de Cristo, povo de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E nós estamos aqui novamente com mais um vídeo aqui para o canal Só a Verdade. E dessa vez nós vamos falar a respeito dos 7 selos do Apocalipse. O que é que vai acontecer na abertura dos 7 selos? Não saia daí, acompanhe comigo, porque senão você vai perder um grandioso ensinamento. Bora lá, vamos aprender junto. Desde já se inscreva no nosso canal para nos ajudar e para você também acompanhar todos os nossos ensinamentos. Vamos lá? Apocalipse capítulo 6, versículo 1, olha o que João vai dizer. E havendo aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, venha ver. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui nós se deparamos com o primeiro selo aberto, com a primeira abertura que desencadeia o primeiro selo, e nós estamos vendo aqui um cavalo branco, um cavaleiro assentado sobre ele, que tinha um arco sobre a mão e uma coroa sobre a sua cabeça, e ele sai vitorioso e para vencer. Afinal de contas, o que esse cavaleiro traz? Qual é o símbolo dele? O que ele indica? Nós acreditamos pelas escrituras, por meio da palavra de Deus, que esse cavaleiro, ele é o anticristo, trazendo uma falsa paz de 3 anos e meio. Porque nós sabemos que o anticristo, ele vai trazer uma falsa paz de 3 anos e meio. Uma falsa paz de 3 anos e meio. Ele vai fazer uma aliança com Israel de 7 anos, diz a Bíblia. Só que na metade da semana ele vai romper essa aliança, conforme está escrito no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. E ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, diz a Bíblia. Então nós entendemos que ele vai fazer um concerto com Israel de 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz. É o cavaleiro branco do Apocalipse. Porque ele tem uma coroa sobre a cabeça. A sua coroa é símbolo do quê? A sua coroa é símbolo de reinado, de domínio, de poderio e de grandeza. Nós sabemos que quando o anticristo vier, ele vai dominar sobre a terra. Vai dominar sobre a terra durante 7 anos, né? Durante 7 anos. Ele vai ser o maior presidente, o maior líder humano que já pisou aqui nessa terra. Vai ser o maior líder humano que já pisou nessa terra, trazendo uma maldade sobre a terra muito grande. Se a gente olhar lá para o livro de Daniel, nós vamos ver o anticristo lá. Nós vamos ver o anticristo através dos pés da estátua. Através dos pés da estátua. Se a gente for ver lá, quando Daniel começa a descrever o sonho da estátua do rei, Daniel disse, olha, a cabeça era de ouro, o peito, melhor dizendo, de bronze, o ventre de cobre e as pernas de barro misturado com ferro, e os dedos, né? As pernas de ferro e os pés, melhor dizendo, barro misturado com ferro. Os pés da estátua é um reinado muito forte, muito potente, visto como ferro espedaça tudo que está na sua frente, disse Daniel. E ele disse assim, ó rei, os pés da estátua, ou seja, os dedos misturados com barro, é um reinado muito forte, muito poderoso. Só que ele disse que viu uma grande pedra sendo lançada sem auxílio de mão, pegando, atingindo os pés da estátua, destruindo o barro, o ferro, o ouro, a prata e o bronze. O que é isso?
Ele disse: quando atinge os pés da estátua, destruindo juntamente os outros 3 reinados. E a Bíblia diz o quê? Que se esmiúça, se faz pó e é levado pelo vento forte e desaparece. E Daniel disse que aquela pedra, ela se torna uma grande montanha e enche toda a terra. O que é que Daniel está vendo? Afinal de contas, o que é que ele está falando? Daniel está falando do anticristo. Essa pedra que é jogada sem auxílio de mão, que destrói os pés da estátua, que é o ferro misturado com o barro, que é o reinado do anticristo, o reinado mais forte, o reinado mais poderoso dessa terra, o reinado mais potente, ele é destruído por aquela pedra. Quem é aquela pedra? Aquela pedra é Cristo, é Jesus aquela pedra. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, eis que vi o céu aberto, e um cavaleiro, um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Ele vem para batalhar contra quem? Contra o anticristo, que é os pés da estátua misturado com barro que Daniel está vendo. Quando ele entra em guerra, ou seja, ele destrói o reinado do anticristo, o que é que ele faz na terra? Ele estabelece o seu reinado de 1000 anos aqui nessa terra. Ele passa a dominar toda a terra junto com a igreja. É o que Daniel disse, que aquela pedra se torna uma grande montanha e enche a terra, ou seja, aquela pedra destrói, ou seja, Cristo destrói o reinado do anticristo, vence o anticristo, porque lá no final de Apocalipse, eu quero mostrar isso para vocês, deixa eu ver se eu consigo achar, aqui em Apocalipse, olha o que ele vai dizer, olha o que ele vai dizer: e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazer guerra àquele que está sentado sobre o cavalo, e ao seu exército, que é a igreja. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizerá os sinais com que enganou a terra. Está entendendo, irmãos? Então a besta, ela vai fazer guerra contra Cristo. Cristo os vencerá, que é a visão de Daniel, a montanha que destrói os pés da estátua, os dedos da estátua, o barro, destrói os 3 outros reinados, ou seja, o reinado que prevalece, os outros 3 reinados já passaram, o último reinado que prevalecia, o reinado do anticristo, desaparece, e Cristo, ele aparece sendo aquela grande montanha, destruindo os pés da estátua que Daniel viu. Nós entendemos que os pés da estátua é o anticristo. Então ele está dizendo aqui, né, no Apocalipse, no capítulo 6, onde nós lemos, ele está dizendo que viu, quando abre o primeiro selo, surge um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele tem uma coroa na cabeça. Sai vitorioso para vencer, e tem um arco e flecha, ou seja, um arco para poder guerrear. O anticristo, quando ele vier, ele vai vir para quê? Ele vai vir para poder trazer uma enganação, ele vai vir como um rei, ele vai vir como uma grande liderança que jamais a terra teve, que jamais a terra enfrentou. A sua coroa é símbolo de reinado, domínio e poder. Sai vitorioso e para continuar vencendo. Vencendo por que tempo? Vencendo durante o período dos 7 anos. Vencendo pelo período dos 7 anos, né? Ele faz guerra contra os santos do Altíssimo e lhe é concedido continuar por 42 meses.
Esse é o tempo de reinado desse homem. Então nós entendemos que este homem é o anticristo e não Cristo, como tem alguns que entendem sendo a pessoa de Cristo. Bora lá. Se esse cavaleiro é Cristo, nós vamos ter uma contradição. Por quê? Quando Cristo ele vier travar a guerra do Armagedon, que vencer a guerra do Armagedon, o que vai acontecer? 1000 anos de paz. 1000 anos de paz na terra. 1000 anos de paz na terra. Isso vai suceder após Cristo vencer o Armagedon. Cristo estará aqui na terra durante 1000 anos, vai estar em Jerusalém, junto com a sua igreja que foi arrebatada, que voltou com ele para travar a guerra do Armagedon, estabelecendo o seu reinado de 1000 anos na terra. Se esse cavaleiro é Cristo, entra em contradição. Por quê? Porque após ele surge quem? Um cavaleiro vermelho. O cavaleiro vermelho, ele indica e ele traz o quê? Um período de guerra ao qual o mundo nunca viu e o mundo jamais conheceu. Uma guerra terrível, uma guerra jamais vista na história da humanidade, uma guerra muito grande, uma guerra que o mundo jamais conheceu. Um derramamento de sangue muito grande é o que vai trazer o cavaleiro vermelho. Então esse cavaleiro branco não é Cristo, é o anticristo disfarçado. O branco aqui significa falsa paz, um período de falsa paz, coroa, um reinado, ele vai governar toda a terra, vai ser o único presidente mundial que vai trazer à terra aquilo que nenhum presidente trouxe, uma falsa paz. Dito por Paulo, quando disserdes a paz e segurança, então virá repentina destruição. Por quê? As pessoas vão ficar tão maravilhadas com esse cavaleiro, que é o anticristo, que vai dizer, agora nós temos paz, agora nós temos segurança. Agora nós temos paz e agora nós temos segurança. Então, as Escrituras nos revelam, nos diz que esse homem é o anticristo, trazendo um período de falsa paz. A cor branca aqui é um símbolo de falsa paz. Nós temos 2 cavaleiros brancos no Apocalipse, o cavaleiro do capítulo 6 e o cavaleiro do capítulo 19. O cavaleiro do capítulo 19, versículo 11, ali sim é Cristo. Ali sim é Cristo. Eis que vejo os céus abertos e um cavalo branco, e aquele que está sentado sobre o cavalo se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali sim é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vindo nas nuvens como a igreja dele. Emanás, teme, cai. Aleluia. É uma coisa gloriosa, meus irmãos. Nós vamos dar pausa aqui nesse estudo, porque eu não quero deixar o nosso estudo aqui muito longo, e nós vamos agora gravar a segunda parte, que é a continuação aqui desse vídeo, tá bom? Eu vou jogar os 2 vídeos no nosso canal, então você vai assistir a primeira parte e a segunda parte. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.